Boa tarde, hoje é quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Hoje teremos aula de língua portuguesa, matemática e de história. Então vamos iniciar com a aula de língua portuguesa, onde nós vamos revisar sílaba e frase. Vamos iniciar com a sílaba. Vamos pronunciar, falar aqui devagar a palavra pirulito. Devagar. Pirulito. Você observou que quando você pronunciou a palavra pirulito, quantos grupos de som você falou? Você falou 4 grupos, que foi o pi, o uru, o li e o tó. Então, cada grupo de som corresponde a um pedacinho da palavra. Aqui, ó, pi é um som, pedacinho, uru é outro, o li, outro, tó. Então, na palavra pirulito, nós temos 4 sons, são 4 pedacinhos que se juntam e formam a palavra pirulito. Então, cada pedacinho da palavra que pronunciamos de uma só vez é chamado de sílaba. Como aqui, o pi é uma sílaba. Uru é outra sílaba, segunda sílaba. Terceira sílaba da palavra pirulito é li. E a última sílaba, tó. Então, sílaba é essa. Lembrando, não esqueça que a sílaba, não existe sílaba sem a vogal. A sílaba é formada pela consoante e pela vogal, certo? Agora vamos revisar frase. Aqui, ao falar ou ao escrever, nós organizamos as palavras em pequenos conjuntos. Como aqui, eu gosto de sorvete. Cada um desses conjuntos comunica uma informação e recebe o nome de frase. Observe, no começo, a frase começa com a letra maiúscula e no final da frase tem um ponto, que aqui é o ponto final, certo? Então, não esqueça, frase começa com a letra maiúscula, entre uma palavrinha e outra tem que deixar um espaço em branco e no final da frase tem um sinal de pontuação. Aqui no caso é um ponto final que indica que a frase acabou, parou aqui. Pode ser também o ponto de exclamação, de interrogação, que indica uma pergunta, 2 pontos, certo? Então agora vamos à nossa caligrafia. Você vai abrir a caligrafia na página 18. O que é que você vai fazer? Você vai ler estas palavras, que são as palavras de gentileza. Com licença, obrigado, desculpe, aborrecido, por favor e atrasado. Observe que no meio tem 2 palavrinhas que não faz parte do grupo das palavrinhas de gentileza. Aí você vai circular as 2 palavras. E depois você vai dar um título para essa lista. Então, você pode escrever palavras de gentileza. Depois, na segunda questão, você vai copiar aqui as 4 frases. Observe a frase A, por favor, abra a porta. Observe que inicia com a primeira letra maiúscula do por, é maiúsculo. E no final tem um ponto final, que indica que a frase acabou, parou aqui, certo? Aí você vai copiar as 4 frases. Na página 19, o que é que você vai fazer na terceira questão? Troque a letra destacada formando outra palavra, conforme as ilustrações. Observe aqui. Primeira ilustração é uma bala. Aí você vai substituir o M pelo B e vai formar a palavra bala. Segunda ilustração, uma fila. Aí você tem a palavra fala. Observe, você vai substituir o A pelo I e formar a palavra fila. E assim você vai fazer com a palavra
Galo, vai substituir o L pelo T e escrever a palavra gato. Nome da figura. Aí na próxima, boca, você vai substituir, tá escrito bola, aí você vai substituir o L pelo C e escrever a palavra boca. Da mesma forma, você vai escrever aqui o nome da figura sapo, vai substituir o P de papo, escrever o S e formar a palavra sapo. Depois que você tiver formado as palavrinhas, você vai escrevê-las aqui nessa linha colorida, certo? Quarta questão, você vai trocar as sílabas e formar outra palavra. Como aqui a primeira palavra é gola, o que é que você vai fazer? Você vai inverter, vai escrever o lá e depois o go e formar a palavra lago. Assim você vai fazer com todas elas. Depois que você tiver formado, aí você vai fazer uma leitura em voz alta. E por último, vai copiar as palavrinhas aqui na linha colorida. Quinta questão, na página 20. Leia as sílabas pintadas com a mesma cor. Depois organize-as e escreva a palavra formada. Aqui você vai formar a palavrinha, vai juntar as sílabas. Aqui você vai juntar, por exemplo, vai juntar o su com o có e formar a palavrinha suco. Depois você vai juntar as sílabas verdes, juntar o K com fé e formar a palavrinha café. Aí você vai juntar o ré, a sílaba ré com dé e formar a palavra rede. Você pode juntar também a sílaba só, que é a cor amarelo, só com fá e formar a palavra sofá. E assim você vai fazer com as outras também, tá? Na página 21, o que é que você vai fazer? Você vai separar as palavras em sílabas e escrever quantas sílabas cada uma tem. Aqui a palavra fubá, você vai separar. No primeiro quadradinho você vai escrever a sílaba fu, no segundo a sílaba ba. E aqui você vai escrever quantas sílabas tem. Então a palavra fubá tem 2 sílabas. Palavra pão, observe que só tem uma sílaba. Então vai escrever a palavra pão aqui no primeiro quadradinho. E aqui onde tem um tracinho você vai escrever uma sílaba. Aí depois você vai escrever o nome da figura, que aqui é um sapato. Aí você vai escrever o nome sapato. Da mesma forma que você fez aqui em cima, você vai responder aqui, vai separar as sílabas da palavra boneca e no tracinho escrever o número de sílabas. Aí vai escrever, separar da palavra abacaxi, caneca e vai escrever o nome da figura, caneca. Observe que aqui já tem o nome da figura, caneca, é só copiar. Aí você vai separar da palavra janela, piano, fogo e escrever o nome da figura, piano. 22. Sétima questão. Observe a ilustração e copie a palavra do quadro que dá nome ao que está representado. Aqui você vai só escrever o nome da figura, bode, faca e pata. Observe que os nomes estão aqui no quadrado, certo? Página 22. Você vai juntar as letras com o nome do que está representado em cada imagem e formar uma nova palavra. Aqui você vai juntar o mar com o mão, aí forma a palavra mamão. Aqui você vai juntar o K e com aqui asa e formar a palavra casa. O G com linha e formar o nome da figura, galinha. Aqui o lã com peão, escrever o nome da figura, lampião, certo? E você observou que eu fiz uma alteração aqui. Aqui na sala vai ser da página 18 a 23, será feito na sala. E em casa será da página, as páginas 33 33
E para casa será as páginas 33 e 34 da caligrafia. O que é que você vai fazer na página 33? Você vai pintar as sílabas que formam o nome das figuras e escrever a palavra ao lado. Aqui eu fiz o primeiro exemplo, tatu. Você vai pintar a sílaba tá e a sílaba tu e escrever a palavra tatu. E assim você vai fazer por diante com as outras figuras, certo? Na aula de matemática, nós vamos rever a adição. Observe aqui o sinal da adição é mais. Nós vamos juntar, vamos acrescentar. Observe aqui, 0 mais 0 é igual a 0, que 0 não é nada. 0 mais 1 continua sendo 1. O que é que você vai fazer? Você vai imprimir essa tabuada de adição, você vai estudar, que é para não estar contando nos dedinhos, nem fazendo tracinhos, certo? Você vai estudar. Aí vai recortar, vai colar no seu caderninho. Mesma forma você vai fazer com a tabuada de subtração. Observe o sinal de subtração, é menos, você vai tirar. Observe aqui, 0 menos 0 é igual a 0. Você tem 1, tira 0, continua com 1. 2 menos 0 é igual a 2. Que 0 não é nada. Aqui, 1 menos 1 é igual a 0. Você tem um lápis, dá um lápis dá para a coleguinha, você fica com 0. Você tirou, certo? Você também vai estudar tabuada de adição, de subtração e vai fazer uma sabatina. Você vai pedir para o papai, para a mamãe ou para o irmão perguntar para você. Ele vai perguntar quanto é 1 mais 2, aí você vai responder 3, aí depois ele vai perguntar 2 mais 7, você vai responder 9, é aleatório, tá? Por isso que você tem que estudar. E você vai colar no seu caderninho para estudar hoje e amanhã, tá? Atividade. Na aula de história, nós também vamos fazer uma mudança. Aqui você vai abrir na página 14, onde tem escolas do passado. As escolas de antigamente não eram exatamente iguais às escolas da atualidade. Tinha uma grande diferença na educação, ambiente, etc. Por exemplo, os professores eram muito mais rígidos, as escolas não tinham essa tecnologia e estrutura que temos nas escolas de hoje. No passado, as escolas eram diferentes do que são hoje. Por exemplo, antigamente havia escolas ou salas de aula em que estudavam apenas meninos e outras compostas somente de meninas. Com o passar do tempo, isso mudou. Atualmente, na maior parte das escolas, meninos e meninas estudam juntos, mas nem tudo mudou. Algumas características permaneceram, como o uso de lousa, as carteiras em fila, o uso dos cadernos, etc. Então vamos aqui ao nosso livro. No tempo dos avós e dos bisavós, as escolas eram diferentes das escolas que conhecemos hoje. Foi o que eu expliquei. Antigamente era muito comum existir uma escola para meninos e outra para meninas. Atualmente a maioria das escolas não faz essa separação, foi o que eu acabei de explicar. Agora você vai observar aqui esta fotografia. Olha como ela é antiga. Ela é de 1923, foi há muito tempo atrás. Observe, isso aqui é uma escola antiga. Olha como é diferente da nossa escola, da nossa sala de aula. Olha o uniforme, observe o uniforme dos alunos, como era em fileira, e olha aqui como eram as carteiras, olha a lousa, um pouco diferente da nossa, que era utilizado giz, e aqui, agora, atualmente, nós utilizamos pincel de lousa, certo? Aí, com base na foto, marque com X as respostas corretas. A imagem mostra uma sala de aula, antiga ou atual. Aí você vai marcar antiga, é uma escola antiga. Na página 15,
Os alunos estão conversando, prestando atenção na professora ou brincando? Aí você vai analisar a foto e vai marcar um X na resposta certa. A sala de aula tem computadores, tem carteiras, aí você vai marcar. A sala de aula tem meninos e meninas, apenas meninas e apenas meninos. Aí você vai analisar novamente a foto para poder marcar um X. Agora eu faço parte da história. Sua escola também tem história. Você conhece o passado dela? Aí aqui você vai escrever o nome da nossa escola, da sua escola com letra cursiva. Vai escrever Centro Educacional Betânia. A segunda questão foi feita, como você está assistindo a aula remota, não pôde fazer essa entrevistar um funcionário, uma funcionária da escola. Aí eu vou responder aqui as perguntas. Quando a escola foi fundada? Bem, a nossa escola foi fundada em 2003. E por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome porque a diretora decidiu homenagear o bairro da Betânia. E é por isso que a nossa escola tem esse nome, em homenagem ao bairro da Betânia. Ela já teve outro nome? Sim. Ela se chamava Centro de Ensino Menina Encantada. Quais foram as mudanças que ocorreram na escola desde que você começou a trabalhar? Então, houve várias mudanças no prédio, professores, no caso professoras, que aqui não trabalha professores, só professoras. Agora eu vou mostrar para você algumas fotos aqui da fachada da nossa escola. Observe quanta mudança. Aqui é a fachada antiga. Aqui a nossa escola já se chamava Centro Educacional Betânia. Então não é uma fachada da fundação, logo quando foi fundada. Mas observe como mudou aqui. Aqui nós tínhamos os desenhos do Patati Patatá. E atualmente, vou fazer aqui o comparativo. Aqui tem da galinha pintadinha, olha como mudou. Ela agora está bem mais bonita, mais moderna. Então mudou muito. Também nós tínhamos piscina, observe aqui que nós tínhamos 2 piscinas. Aqui o parquinho. E hoje em dia nós temos só a quadra de esporte, certo? Então houve muitas mudanças. Vamos à última pergunta. E o que continua igual? Bem, o que continua igual, que não mudou, é a diretora, que é a dona da escola. Continua mesmo. Agora os professores já mudaram, certo? Agora na página 16. O que é que você vai fazer na página 16? Aqui nós temos um resumo do que foi estudado no capítulo de História. Aí tem na escola, as crianças aprendem, ensinam, experimentam, pesquisam, brincam, convivem umas com as outras, constroem o próprio futuro. Há diferenças e semelhanças entre as atividades realizadas na escola e em casa. Em muitas escolas indígenas, os alunos aprendem a língua materna do povo ao qual pertence e a língua portuguesa. É importante respeitar as regras da escola para que alunos, professores e outros funcionários tenham uma boa convivência. Há diferença entre as escolas de antigamente e as escolas atuais. A sua escola também tem história. Você percebeu? Aqui nós temos um resumo. O que você vai fazer? Você vai copiar esse resumo no seu caderninho, certo? Você também vai fazer uma entrevista. Você vai entrevistar os seus avós ou os seus pais e perguntar a eles como era a escola na época que eles estudavam. Se tinha computadores, como eram os professores, se os meninos estudavam separados das meninas. Você vai fazer essas perguntas e responder no caderninho, certo? Então é isso, meus amores. Beijos. Até amanhã.